Agora eu vou dar mais beijo e mais abraço, porque nunca é demais e a saudade ainda tá grande. E você é uma Oh, canceriana delícia. maravilhosa. Meu meio do céu é em câncer. Tenho muito de câncer, você sabe disso. Mega feliz de te ver aqui menino nessa do nova céu. fase. Bom filho a casa torna. Pois Adoro é. isso. Tantas histórias aqui, né? Aliás, a primeira vez que você participou daqui faz 24 anos. Eu te convido a assistir um pouquinho dessa história aqui Eita. no telão. Vamos Gente. rodar? Faz parte de uma escolha ou faz parte de uma decisão. Este menino, tem só 25 anos. Ele está com a gente há mais de 3 anos. Todos os dias ele deixa uma mensagem de amor. O que mais vale na nossa vida não é só o pensamento positivo, não é só a intenção. É a... Participa todas as semanas do Mulheres, hoje veio me visitar. Bem-vindo. Muito obrigado. Tão Fico muito feliz, é um feliz de te ver prazer ter aqui você no aqui. programa. Você sabe que eu te admiro, tenho muito carinho. Gente, chocante isso. Eu tô chocado. Gente, uma criança. Um menininho naquelas imagens. Que bacana olhar pra trás e ver tanta história bonita, bem construída, né? Agregando gente do bem pra perto de você, né? Ai, olha que demais, olha lá. Lindo isso. Loirinho. Loirinho. Eu estreiei aqui na Gazeta em 2000. 2000. Olha aqui, essa foto eu tenho em casa. Ai, que Nossa. delícia. E o primeiro programa de televisão, Rê, que eu participei ao vivo foi o Mulheres. Então hoje estar aqui é uma emoção muito grande. Eu fico emocionado mesmo porque a gente sabe o quanto a gente se esforça para fazer um trabalho onde a gente possa tocar o coração das pessoas com respeito, com dignidade, né, com alto astral, mas com seriedade acima de tudo. E é impossível falar da minha história sem citar a Gazeta, sem citar o Mulheres, depois a minha outra grande temporada que foi no... Olha meu sobrinho, gente, meu sobrinho terminou a faculdade já. Sim, minha mãe, maravilhosa, que está assistindo a gente também. Qual o nome dela? Dona Cláudia. Dona Cláudia, beijo. Obrigada pela Capricorniana. audiência. Nossa, ela deve estar vibrando tanto na casa Meu, dela. nesse eu tô momento. super feliz de ver tudo isso. Eu não Que demais. imaginava nunca. Quantos anos com a gente no Revista? Você Olha, ficou no ali uns Revista, a gente ficou 5? 5 anos. 5 anos, né? Eu voltei para a Gazeta depois em 2012 para fazer o programa com você. Você tinha estreado, acho que tinha um mês mais ou menos. É, você chegou bem no comecinho. E fiquei até 2017 com você. Ah lá, eu de barrigão. Pois é, eu acompanhei. Quem que tava ali, será? Eu acho que ali, será que era... Ah, devia ser o Theo, né? É, o Theo. É, você não chegou. Era o Theo, com Era o certeza. Não, a Lisa também, quando você engravidou, eu tava saindo. Você tava saindo. É Tava de verdade, você disse, barrigão. são 6 anos, ela tá com 6 anos. Pois né? é, foi É exatamente, eu lembro. Você acompanhou 2 barrigas, aí foi do Theo mesmo. Pois é, muito Ai, canceriana, né, essa foto. Nossa, que gostoso lembrar disso tudo, André. Muito que déjà bom. vu, né? Vai voltando assim. Faça um filme. Passa, muito bom. Eu fico muito feliz mesmo com você aqui. Imagino que a turma em casa também está vibrando, radiante. Até porque você veio falar de um assunto muito legal, né? Sim. Muitas pessoas se perguntam assim, será que eu tenho dom da espiritualidade? Mas eu nunca senti nada. Ou então, será que isso que eu sinto, ou que eu percebo, ou que, sei lá, esse arrepio, será que isso é uma mensagem? Como que a gente consegue perceber? Quais são esses sinais que a espiritualidade dá de que a gente já tem uma conexão natural? E eu vou estender a pergunta colocando o seguinte: quem não tem essa conexão, existe como desenvolver? Tá, uma ótima pergunta, porque a espiritualidade, ela engloba muitas questões sensíveis. Então, quando a gente fala de um dom, a gente não pode colocar só naquele lugar onde algo muito especial acontece. Os dons espirituais, eles se manifestam no dia a dia. A nossa capacidade de ouvir uma intuição, nossa capacidade de decifrar um sonho, nossa capacidade de entender uma sincronicidade. A nossa espiritualidade, ela é tão presente quanto todas as outras funções vitais que a gente tem. O que acontece é que algumas pessoas vão ficar mais afinadas com isso e outras não. Eu sempre digo que a espiritualidade precisa ser desenvolvida. Claro, a gente tem aí ícones da espiritualidade que são pessoas que nasceram com uma predestinação muito diferente. Chico Xavier, Madre Teresa, Gandhi, tantos outros mestres espirituais,
o Osho, né, que a gente tem para seguir, mas nós, no nosso dia a dia, também podemos e devemos nos desenvolver. E quando a gente fala de espiritualidade, Regiane, a gente não está falando só de uma dimensão religiosa, nem só mística, mas falando de uma dimensão do espírito, de autoconhecimento mesmo. Eu busco a minha espiritualidade, eu desenvolvo os meus dons para que eu possa ser um ser humano melhor. E se eu sou um ser humano melhor, eu vou me transformando, eu vou ganhando consciência, eu vou mudando a realidade à minha volta e vou entendendo a vida de uma outra maneira. Porque muitas vezes as pessoas tratam isso como uma situação bem especial, assim, como se tivesse recebido um presente, né? Um dom. Porque algumas pessoas não precisaram desenvolver para ter, por exemplo, a mediunidade, né? Muitas vezes as crianças têm manifestações com mais frequência até Sim. do que os adultos, né? Eu acredito muito em destino, no sentido de que a gente nasce com uma proposta. Então a gente nasce com um caminho, um plano a ser seguido. Se a gente vai seguir ou não, aí é livre-arbítrio. Mas eu acredito também que a gente pode, sim, descobrir nossos dons no dia a dia. Claro, tem pessoas que têm isso mais aflorado, dependendo do seu compromisso kármico. No meu caso, a astrologia, o tarô, atender as pessoas, dar direcionamento, sempre esteve na minha vida. Então é óbvio que isso, de alguma maneira, estava um pouquinho mais aflorado. Mas se eu não tivesse a minha dedicação constante, talvez eu não atingisse tudo que ela tem de bom para oferecer a mim, consequentemente ao mundo. Sabe, você dar um carro zero na mão de alguém que não sabe dirigir. E quem tem esse dom, acredito que tem uma responsabilidade ainda maior com isso, né? Para precisar desenvolver, não necessariamente ajudando as pessoas, mas pelo menos sabendo o que fazer com esse dom. Você descobriu com que idade, assim? Você percebeu que você tinha isso com que idade? Você sabe que desde pequeno, os assuntos místicos me chamavam a atenção. Eu lembro, por exemplo, Regiane, minha mãe sempre foi uma telespectadora assídua do Mulheres. Então, eu cresci a minha infância assistindo Mulheres. E eu vi o Walderson de Souza, um grande astrólogo que participava do Mulheres. E ele dava consultas, ele dava conselhos. Aquilo já me despertava uma vontade. Você vê o que é o destino, né? Eu cresci vendo o Walderson e tantos outros na televisão, fazendo astrologia, e aquilo já me chamava atenção. Com 13 anos de idade, eu senti vontade de, eu vou falar brincar, mas na verdade não é esse brincar no sentido negativo, né? Mas de brincar com o baralho cigano. De manipular o baralho. Você já tinha essa curiosidade? Já tinha essa curiosidade. Então eu achava o máximo aquelas revistas de astrologia nas bancas de jornal. Eu achava o máximo os assuntos que ligavam ao mistério. Quando eu via filmes que tinham coisas relacionadas à espiritualidade. Então desde pequeno eu me interessava por temas místicos. Então eu adorava ir na igreja com os meus avós, eu adorava ir no centro de Umbanda quando eu podia, no candomblé eu comecei muito cedo. Então eu acho que existe um chamado. Eu nunca tive experiências paranormais. Tá. E acho legal você me perguntar isso, porque muita gente confunde. Acha que pelo fato de eu fazer astrologia e tarô, eu sou vidente. Não me considero um vidente. Porque o vidente é aquele que vai olhar para você, ou sensitivo, e vai dizer coisas sobre a sua vida. Eu preciso dos instrumentos. É um outro tipo de dom. Um outro tipo de premonição. Você faz com um oráculo. Com um oráculo. Eu faço uma leitura de símbolos e busco essa conexão espiritual e terra, né? Energética. E vou entendendo energeticamente o que os oráculos estão querendo nos dizer. Então, a astrologia, o tarô, o baralho cigano, tantos outros oráculos nos ajuda a encontrar respostas e orientações. E claro que aí a gente pode falar um pouquinho, sim, dessas tendências sobre o futuro. Tá. Eu vou deixar o espaço super aberto para o pessoal mandar as perguntas. Deixa eu ver aqui como é que a gente tá. Já deve estar bombando. Será, com toda certeza. Com toda certeza. Aí você vai mandando, tá? Sobre esse tema da espiritualidade, o André tá aqui para responder. Menino do céu. Tem bastante? Nossa Senhora, já que explodiu. Bom.
Que bom. Já explodiu, imagina agora. Eu vou dar um recadinho e já volto, Tá bom, tá? te espero. E na volta também eu gostaria que você respondesse pra gente o seguinte. As pessoas que não necessariamente têm uma religião ou que seguem um caminho espiritual, mas são extremamente boas. Pessoas altruístas, pessoas que realmente são empáticas por natureza, que ajudam os outros, que fazem caridade. Essas pessoas estão muito mais espiritualizadas do que muita gente que está por aí falando em nome de coisas e... E religiões, né? Isso. Você fala daqui a pouquinho sobre isso? Falo, claro. Tá certo, volto já. Agora, chega mais tanto. Eu te fiz essa pergunta por quê? Existem pessoas que fazem tanto bem por aí, né? Que são tão especiais e que não necessariamente são de uma religião. Inclusive, eu conheço uma pessoa que se considerava ateu, né? E depois que ele faleceu, se descobriu tantas coisas maravilhosas que essa pessoa fazia e ele não divulgava. Né? Com toda certeza, essa pessoa é um espírito mais evoluído, a gente pode dizer isso? Sim, eu acho que a capacidade nossa de amar, de se dedicar ao próximo, de fazer o bem, não está necessariamente ligada a uma religião. É óbvio que a maioria das religiões, elas procuram a transformação e a mudança e a melhora do ser. Não faz sentido você buscar uma religião, seja ela qual for, se não for para você se melhorar como pessoa, como indivíduo. Porém, a gente sabe que muito coração generoso que tem por aí na vida não tem nada a ver com religião. E tem muita gente, pelo contrário, que usa a religião para mascarar uma série de coisas que não são legais. Então eu acho bacana esse conceito que você traz de que espiritualidade é um estado de ser, de atitude, de intenção, não está necessariamente ligado a uma religião. Porque se eu vou numa missa, ou vou num centro espírita, ou se eu vou num culto, e continuo sendo a mesma pessoa quando eu saio de lá, falando mal, invejando, não fazendo bem... Não adianta nada, né? Não adianta nada, É né? verdade. Tá bom, vamos entrar então nos atendimentos aqui pra turma? Ó, tem muita gente falando de sonhos, tá, gente? Mas você pode perguntar o que você quiser com relação a isso, tá? A espiritualidade. O André, que tá aqui, seu xará. Sonho sobre... Sonhei essa semana que minha mãe tinha morrido. E eu falava com o espírito dela no sonho. /pesadelo. Acordei mal. Estou passando por uma fase de transição no trabalho. O que isso pode significar? Interessante. Acho legal a gente frisar o seguinte, Rê. Toda vez que a gente sonha, o sonho sempre tem a ver com quem está sonhando. Então, por exemplo, se você sonha que a sua mãe morreu, como no caso do André, ele está sonhando a respeito dele. Não necessariamente é um sonho premonitório, profético de que a mãe dele vai morrer. Então, o primeiro ponto é a gente entender isso. Não existe uma forma da gente falar assim, todo mundo que sonha com a mãe morrendo significa tal coisa. A gente dá sugestões para que cada um vá interpretando de acordo com aquilo que faça sentido para ela. Ele falou que está numa crise do trabalho. Eu acredito que ele está se sentindo desamparado, ele está se sentindo órfão. A mãe interna dele está sem força para ajudá-lo a enfrentar os problemas. Então, acho que vale a pena você buscar um acolhimento que só você pode se dar. Não esperar isso de nada nem de ninguém. Uma outra coisa também, a maternidade fala muito dessa relação filho, criança. Será que não chegou a hora de olhar a vida como adulto, principalmente no trabalho, enfrentando as situações sem querer buscar o colo da mãe e sendo mais responsável pelas coisas que você pode fazer dentro do seu dia a dia? Sim, sem dúvida. Olha então, que legal. eu acho que você pode pensar por aí, André, e entender que esse pesadelo está querendo te dizer, vamos crescer, não dá mais para ficar no colo da mamãe, vamos enfrentar aí o dia a dia, o trabalho. Muito bom. Boa sorte, André. Agora é a vez do Diego. Ele pergunta o seguinte, Diego Malvi. Eu sinto muito cheiro de rosas. E sempre que sinto esse cheiro, algo acontece. E fico com muito medo. Pois nunca é algo bom. Eu arrepiei todinha com essa mensagem. Eu não sei se você lembra que a gente... Ele disse que da última vez que ele sentiu esse cheiro, a avó paterna dele faleceu. Pois é. Ai, menino. Quando a gente recebe sinais com cheiro de flores, a gente pode ter certeza que é o nosso anjo da guarda trazendo algum tipo de informação, de auxílio ou de pedido.
De repente o anjo dele está dizendo assim, olha, aconteça o que acontecer, estarei do seu lado. Tá. Para os estudos angélicos, a gente sabe que quando a gente sente um perfume de flores no ar, nós temos a possibilidade de se conectar de uma forma mais efetiva com o nosso anjo guardião. Nesse caso, ele fala que sempre alguma coisa acontece. Eu tenho certeza que é o anjo dele dizendo assim, eu estou com você, vamos em frente. Olha que legal, mesmo sendo uma situação difícil, né? O anjo Sim. mostrando que tá ali. Cheiro de mato, de coisas vegetais, de plantas de uma forma geral, ou tem que ser flores? Nos estudos angélicos a gente entende que são cheiros de flores, mas eu acredito que quando a gente tem essa percepção olfativa, a gente tem sim aí algum sinal que a gente precisa prestar atenção. Tá bom. Diego, acredite então, você estava sempre protegido, mesmo nessas horas difíceis. Isso, é Que legal. proteção. Cacá Menegatti, desde sempre passo mal em alguns locais. Não sei mais o que fazer para me proteger. O que significa isso quando a gente não se sente bem em algumas situações? Você alguns sabe que lugares? pessoas, principalmente do signo de água, né, Regiane? Você é uma esponjinha, você sabe disso, né? Então, câncer, escorpião, peixes no seu signo dela. Mas independente de astrologia, o que a gente tem que saber é o seguinte, algumas pessoas têm uma capacidade de absorver energias do ar, do ambiente. E isso, muitas vezes, você acaba trazendo para si uma energia mais nociva. Por isso a importância da gente se proteger também. Porque se você é esponja, você sempre vai ser uma esponja. A diferença é que, buscando sua espiritualidade, você vai ficar mais protegido e mais blindado para não atrair nenhuma energia nociva. Mas a espiritualidade dá ferramentas para que as pessoas consigam se proteger. E de acordo com a sua crença. Então, o que a gente poderia aconselhar para ela? Muito banho de ervas, banho de sal grosso. Sabe que vai enfrentar um ambiente mais pesado, um ambiente mais carregado? Procura ter um amuleto. Esparadrapo no umbigo é infalível. Acho que você lembra dessa dica que eu já passei para você lá atrás. Sim. Perfume em volta do umbigo. De manhã, vai se trocar para ir trabalhar, para sair, passa o perfuminho, já aproveita e passa em volta do umbigo e mentaliza coisas boas para você. Ah, do perfume eu não conhecia, gostei. Pois é, Gostei faça até mais todo do dia. esparadrapo, porque deixa a gente cheirosa Exato, todo dia. Passa aqui o perfume em volta do umbigo, você está protegido, você está super com escudo para se proteger. E só o esparadrapo, não tem que botar moeda, Não. ou o esparadrapo não precisa ser escuro necessariamente, porque eu já ouvi falar que tinha que ser uma fita escura. Não, pode ser qualquer esparadrapo. Pode ser qualquer esparadrapo e, claro, você pode colocar um cristal se você quiser. Uma turmalina negra é o ideal ou uma ametista, que são duas pedras que trabalham muito a proteção e a transmutação da energia negativa em positiva. Legal. Tá? Então você pode pôr a turmalina ou a ametista. Menino, presta atenção nessa mensagem. Tá, vamos lá. Julidino, que mandou. Olha o nome do filho dela. Meu filho se chama Emanuel. Tá. 5 anos ele tem. Ele falou sobre a minha mãe quando saímos do hospital, que nunca mais veríamos a vovó, e ela faleceu. Meu sogro, na semana que foi internado, ele desenhou meu sogro no caixão e ele faleceu. Então não sei. Nossa, gente, vai dando um arrepio da cabeça ao pé. Não sei se fico até com medo de comentar sobre essa situação dele ser um médium. Será que ele pode ser? Ela quer saber. Olha, as crianças, no geral, têm uma predisposição porque elas têm menos resistências do que nós adultos. A gente vai crescendo, a gente vai juntando um monte de crença, boas e não tão boas. Vamos criando resistências, vamos nos distraindo nesse mundo cada vez mais cheio de informação. As crianças, elas têm uma ligação direta com o plano espiritual. E elas têm essa capacidade de perceber tudo com muita espontaneidade. E algumas crianças, inclusive, algumas crianças de 2010, por aí, para cá, são a nova raça. Então a gente está falando aí de crianças que nascem muito mais preparadas para o futuro do que a gente. Que bom para elas, Que né? bom para elas, Porque porque a o gente está futuro- sofrendo. Isso, porque o futuro realmente vai precisar dessa Vai força, precisar. né? Aquele futuro que todo mundo falava, ele já está acontecendo. A tecnologia,
as pessoas substituindo as comunicações afetivas pelas comunicações digitais, a inteligência artificial. As máquinas substituindo o E celular. olha, Rê, a gente acabou de ter um evento astrológico que Plutão entrou em Aquário. Isso marca uma nova fase de como a gente desenhou o futuro. O que eu quero dizer com isso? O que a gente esperava do futuro, ele já aconteceu. Ele já está acontecendo. Tudo que a gente imaginava que pudesse acontecer, de novidade, vai começar a acontecer. Então, se você acha que o mundo está muito estranho e está de ponta cabeça e está revirado, ele ainda vai ficar ainda mais. Se prepare. Se prepare. Isso que a gente está vendo da inteligência artificial, das tecnologias, é só o começo. É só o começo. Nós estamos chegando numa era de muita transição, de muita transformação. Então, nós que já estamos aqui, vamos sofrer para criar essa nova consciência, para lidar com tudo isso. E essas crianças já estão nascendo com recursos internos para enfrentar esse novo mundo. E eu acredito que esse menino tem uma mediunidade, sim, e que bom. Peço para a mãe dele não se assustar. Minha mãe, por exemplo, nunca se assustou com a minha vontade de trabalhar com a espiritualidade. Eu acho que você tem que acolhê-lo, incentivá-lo no sentido de incentivá-lo a percorrer um caminho legal. Então, se você tem uma religião, encaminha ele para a sua religião. Se não, busque um entendimento maior para você orientar ele. Legal, muito bom. Gostei. Agora a Patrícia quer saber uma coisa que é curiosa também. Tá. Confesso que essa dúvida eu também tenho. O que significa ver horas iguais o tempo todo? Pois é. Isso é muito legal. Porque e tem épocas que isso acontece com mais frequência. Não sei com você. Comigo tem épocas que fica assim, olha, 12, 12, 13, 13. Os números carregam mensagens espirituais. Toda vez que a gente olha e tá esses números repetidos, significa que a gente precisa prestar atenção na mensagem daquele número. Então, sei lá, você vê 8 e 8, é alguma coisa relacionada a dinheiro. 22 e 22. Aí é alguma coisa relacionada à sua espiritualidade. Então o que cada número diz... Cada número diz tem a ver, o que cada número representa significa o que aquele número está querendo dizer pra gente. Olha que legal. Muito bom, né? Muito legal. Então presta atenção nisso, você está recebendo várias mensagens aí. Porque Mas para isso precisa conhecer o que os números dizem, né? Porque a espiritualidade, o universo está o tempo todo se comunicando com a gente. Estamos todos conectados. Sim. Essa que é a questão. É verdade. Né? Então, se você não sabe o significado dos números, procura lá na internet, né? Facinho, hoje em dia você encontra tudo. Hoje em dia é só dar um Google, né? É só dar um Google, exatamente. Meu querido, vamos fazer o seguinte? Vamos. Daqui a pouquinho a gente se encontra de novo. Tá bom. Tá? Fico te Daqui a esperando. pouco tem uma continuidade desse papo. A gente vai unir André Mantovani e Monja Coen no mesmo assunto. Maravilhosa. Que presente que vocês estão me dando hoje. Você merece. Obrigado, de Você verdade. merece tudo isso e muito mais, Obrigado. é maravilhoso. Amo. Enquanto isso, você já vai seguindo, tá bom? @André Mantovani, @André Mantovani. O Mantovani você vai escrever com 2 N's, tá bom? E daqui a pouco a gente fala sobre inspiração, né? Tá bom. Olha, eu trouxe meu livro novo que livro para você. maravilhoso! Me conta sobre ele. Esse livro, na verdade, foi lançado agora em 2023. Tarô Arquetípico, um livro que fala sobre o tarô e a relação do tarô com a psicologia junguiana e com a espiritualidade, como a gente sempre faz. Então, Demais, é um livro para a André. gente aprender a se conectar com o nosso futuro. Gente, seus livros são maravilhosos. Eu tenho vários. Você já publicou quantos? Esse eu acho que é o 25º, eu já perdi um pouquinho Tá a conta. fechado. 25º. E falando em livro, olha que presente lindo. A Monja Coen, ela escreveu o prefácio do meu novo livro que vai sair agora, em maio. Que demais isso! Que é um livro em que eu Olha falo que sobre lindo. felicidade. Ah, Então, por isso que eu disse que é um presente estar aqui hoje com a Monja e com vocês, você claro. vai lançar quando esse livro novo? Em maio. Maio? Em maio. E ela escreveu o prefácio. Ela escreveu o prefácio, Ai, foi que tarô lindo. uma honra para mim, porque eu sempre fui fã da Monja e gosto muito do que ela diz, do que ela nos ensina. Esse livro, Tarô Arquetípico, vem com o tarô. Sim. Então é para quem não sabe jogar tarô e para quem sabe jogar, poder se aprofundar um pouquinho mais. Olha, cada imagem linda. Foi pintado à mão, Rê. Ai, Cada figura dessa por uma artista plástica, que é a Cristina Martoni, que também é super fã aqui do programa. Sim, ela é ótima. Nossa, gente, que ilustração maravilhosa. As imagens são lindas demais.
Ai, Pra você, que eu sei que você arrasou. gosta. Amo. Você ficar lá na natureza, se conectando. Amo real. Tenho vários dos 25 Sabe que eu você lembrei escreveu. hoje aqui falando Gente, agora? tem muito que lembrar. Tem hein? muito Ai, que lembrar. o que você lembrou? É rapidinho, tá, diretora? Eu lembro quando ninguém sabia ainda, né? Que você estava grávida da Liz. E aí você chegou no estúdio um dia e falou, André, deixa eu tirar uma carta do seu baralho. E aí você tirou a carta da cegonha, você lembra disso? Eu não lembro. Aí Gente, você virou pra mim e falou assim, algumas coisas. você é bruxo, eu tenho medo de você. A gente tem um monte de história Pois boa pra é. lembrar. Precisamos Obrigado, fazer meu isso. amor. Obrigada, eu que agradeço. Até daqui a Até pouco, já. então, tá?